Shabbat Shalom a todos. Então, o comentário é baseado ali embaixo no livro de Lucas, mais na parte final, do capítulo 14 de Lucas, do versículo 26 em diante, 25 em diante, né? Então, na paraxá de hoje, e tem em várias passagens, né? Por exemplo, em Números 4:23, voltando bem no comecinho, Números 4:3, 4:23, 4:30 e 4:35. Essas quatro passagens que fazem parte da paraxá de hoje, a paraxá Nassó, estão escritas essas palavras aqui. Para os que entrarem nesse serviço, para algum encargo na tenda da congregação. Então, entrar neste serviço para algum encargo na tenda da congregação. Então, essa parte final aqui do comentário a respeito dessa paraxá, no livro de Lucas, onde fala o serviço de Yeshua exige abnegação, né? Então, esse realmente é um tópico bastante importante para quando o Eterno Yeshua nos chama para entrar, para fazer parte. Ele nos chama a fazer parte do ministério, do chamado que Ele tem para cada um de nós, né? Nós vamos falar também das funções, né, diferentes. Na porção, na paraxá, nós vamos falar. Mas aqui especifica uma situação de como, de que forma que essas pessoas, que nós, no caso, né, somos considerados pelo Eterno para fazer parte desse chamado, para nós realmente entrarmos no propósito que o Senhor tem para nós. Então, as Escrituras se referem assim, ó. Grandes multidões o acompanhavam a ele, né? Voltando-se, ele disse: se alguém vem a mim, se alguém vem a mim, essas palavras de Yeshua estão diretamente ligadas com entrar nesse serviço. Alguém que vá até ele e não aborrece a seu pai, a sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então isso, nessa leitura que fiz aqui, ela é bem impactante, bem forte, né? Nossa, Roxy, essas palavras são fortes, né? Então, o que a palavra aborrece? Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a mãe, mulher, filhos e irmãos. Então, essa palavra que se destaca, aborrecer. Aborrecer. O que realmente significa essa intenção de Yeshua em colocar essa palavra aborrecer aqui, né? Significa que nas escolhas que nós fazemos, nós não podemos agradar a todos ao mesmo tempo. E isso está diretamente ligado com pessoas da nossa casa. Não quer dizer que quando o Eterno nos chama, Ele chama todos da tua família, da nossa família, por exemplo. Ele pode chamar 1, 2, 3, 4. Então, nós vamos entrar por causa da questão do jugo desigual, nós entramos são mundos diferentes. E às vezes, não que nós não amemos, é isso que nós temos que entender aqui. Essa palavra aborrece não quer dizer, não está dizendo que você vai deixar de amar o teu parente, o teu primo, o teu tio, o teu pai, etc. Você não vai deixar de amá-lo. Mas por causa da tua escolha, não vai haver concordância nas conversas. Vão ser conversas divergentes, né? Mas tem pessoas que por causa disso não querem fazer a escolha. Não, eu não quero, eu quero sempre estar em sintonia lá com meu tio, com a minha irmã, com meu pai. E nós temos que fazer a escolha quando o Eterno nos chama. Não pode. Então, exatamente esse é o ponto da palavra aborrecer, né? Para nós realmente sermos discípulos dele,
nós temos que fazer essa escolha. Então, é o preço do discipulado. Quando nós somos discipulados, quando nós entendemos realmente qual é a nossa função, para que o Eterno nos chamou para sermos servos no reino dele, qual que é a nossa função no reino dele. Então, seriam 3 tópicos, né, que nós teríamos que, digamos, não dar importância de vida que a gente deveria dar, né? Então, primeira situação, com relação à afeição com os nossos parentes, né? Segundo, os nossos sonhos, o plano que eu fiz para a minha carreira, para a minha vida. Daí você pensa, puxa, esse chamado não tem nada a ver com o plano que eu fiz para a minha vida, para a minha carreira, né? Então, esse é o segundo tópico. E o terceiro tópico, qual seria? Todo aquele que faz uma carreira, pelo menos eu não conheço uma situação diferente, aquele que planeja uma meta, uma carreira na sua vida, ele quer ter possessões. Ele quer ter uma carreira para ter fama, para ter sucesso, para adquirir isso, adquirir aquilo, adquirir aquele outro. Possessões. Então, aqui seria o terceiro tópico que a palavra explica aqui, com relação a você abrir mão dessas coisas para ser servo de Yeshua. E Yeshua é bem claro, ele diz, todas essas coisas não podem ser, se você não abrir mão de todas essas coisas, você não pode ser meu discípulo, né? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele e com 20.000? Né? Se você tem 10.000 homens e vai tentar combater aquele que vem contra você com 20.000, aí a coisa pega, né? Então, essa parte final aqui fala de você não estar dividido. Quando você faz a escolha, você diz sim por chamado, você não ficar dividido, um pé no Egito, um pé em Canaã. Uma perna no Egito e uma perna em Canaã. Então, isso não agrada ao Eterno. Isso é a visão de, quando uma perna está no Egito e em Canaã, isso é uma visão de, nos lembra dos mornos. E com relação aos mornos, a palavra nos lembra que os mornos não herdarão o reino dos céus. Nós temos que realmente tirar o pé do Egito e colocar os dois pés na terra de Canaã. Então, irmãos, essa é a mensagem, né? Além isso para somar com todos os itens que eu vou falar na porção de hoje, a porção Nassô. Amém?